E eis que estou convosco, dou-vos cada dia até a consumação dos séculos. Jesus de Nazaré, da traição à glória. A traição no jardim, sob o brilho frio do luar, as oliveiras do Getsêmani projetavam longas sombras sobre a terra trêmula. Jesus de Nazaré permanecia em oração silenciosa, seu manto de linho simples encharcado de suor e tristeza. Seus cabelos longos e úmidos grudavam em seu rosto, e seus olhos profundos e cansados fitavam o céu. De repente, o silêncio foi rompido quando Judas Iscariotes surgiu, envolto em um manto escuro, seu rosto marcado pela culpa. Atrás dele, uma multidão se aproximava, soldados com armaduras reluzentes, sacerdotes com túnicas esvoaçantes e tochas que tremeluziam como olhos acusadores. Com um beijo, Judas selou o destino do mestre. Jesus, calmo e sereno, permitiu que os soldados amarrassem suas mãos com cordas ásperas, enquanto seus discípulos se dispersavam como folhas ao vento. O julgamento diante do Sinédrio. Dentro da câmara fria de Caifás, o sumo sacerdote, Jesus estava cercado de desprezo. Sua túnica, agora empoeirada e rasgada, pendia de seus ombros. Seu rosto trazia as marcas do cansaço sem sono, seus olhos firmes em silenciosa força. O Sinédrio, trajando finos tecidos e adornado com símbolos dourados de autoridade, gritava acusações. Torciam suas palavras, buscando motivo para condená-lo. Jesus, com os lábios cerrados, permanecia como um cordeiro levado ao matadouro. Por fim, sua voz se elevou, firme e retumbante, afirmando sua filiação divina. Com isso, Caifás rasgou sua túnica em teatral fúria e o julgamento foi dado. Morte. Cuspes voaram, punhos bateram e zombarias choveram sobre o silencioso Nazareno. Diante do tribunal de Pilatos, o governador romano, Pôncio Pilatos, sentava-se em sua autoridade de mármore polido, sua toga púrpura drapejada sobre o ombro. Sua testa franzia de inquietação ao encarar Jesus, ensanguentado e machucado, porém majestoso em sua dignidade. As mãos de Jesus, ainda amarradas, tremiam com o vento frio da manhã e uma coroa de espinhos já perfurava sua testa, regando suas faces queimadas de sol com filetes carmesins. Pilatos o interrogava, esperando encontrar uma razão para libertar o homem que falava de verdade. No entanto, a multidão do lado de fora, liderada por sacerdotes com adornos vistosos, bradava: "Crucifica-o!" Com um suspiro de cansaço, Pilatos lavou as mãos, a água correndo por seus dedos pálidos como culpa que não podia limpar. A sentença foi selada. O caminho da cruz. Carregando o peso de uma pesada cruz de madeira sobre as costas, Jesus cambaleava pelas estreitas ruas ensolaradas de Jerusalém. Sua túnica colava-se às feridas abertas em seus ombros, e seu rosto, semi-oculto sob suor e sangue, se contorcia de dor. Soldados com armaduras de bronze o açoitaram para a frente, com expressões frias e indiferentes. Espectadores se reuniam, alguns chorando, outros zombando. Uma mulher chamada Verônica, vestida de azul simples, avançou, suas mãos trêmulas ao pressionar um pano contra o rosto dele. Simão de Cirene, forte e de pele escura, foi forçado a ajudar a carregar o fardo. Cada passo era agonia, mas Jesus, com o corpo frágil e trêmulo, não amaldiçoava seu destino. A crucificação no Gólgota. Sobre a colina rochosa do Gólgota, conhecida como Lugar da Caveira, 3 cruzes se erguiam contra um céu ferido pela tempestade. Jesus, pregado pelas mãos e pés, pendia no centro. Seu corpo, despojado de túnica e dignidade, estava coberto apenas por um pano manchado de sangue. O sol queimava no alto, mas o ar tornava-se estranhamente frio. Acima de sua cabeça, um letreiro de madeira dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. 2 ladrões estavam crucificados ao seu lado. Um blasfemava, o outro suplicava. A voz de Jesus, rouca e cheia de compaixão, prometeu o paraíso ao arrependido. Abaixo, Maria, sua mãe, velada em dor, chorava em silêncio.
À 9ª, Jesus bradou: Está consumado, e a terra tremeu. Sua cabeça tombou, a luz se apagou, e o véu do templo se rasgou, o túmulo silencioso. O corpo de Jesus, envolto em linho e óleos aromáticos, repousava em um túmulo escavado na rocha. José de Arimateia, um homem rico com vestes elegantes, havia cedido o local de descanso. O rosto do Nazareno, agora calmo na morte, exibia a serenidade de um destino cumprido. A pedra, pesada e inflexível, selava a entrada enquanto soldados de aço romano montavam guarda. A noite desceu com solenidade, mas nos corações dos que criam uma chama tremeluzia, uma esperança silenciosa de que a morte não seria o fim e que o amor, uma vez crucificado, ressuscitaria. A descida da cruz. Com o céu escurecido e trovões ainda ecoando pelas colinas, um centurião romano permanecia solene ao pé da cruz, sua armadura reluzindo fracamente à luz que desaparecia. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus, sussurrou ele, a admiração suavizando seu rosto endurecido pela guerra. José de Arimateia e Nicodemos, ambos trajados com dignidade e luto, aproximaram-se de Pilatos com reverência e urgência. A permissão foi concedida. Com mãos trêmulas, eles baixaram o corpo sem vida de Jesus, seus membros frios e flácidos, manchados de sangue e poeira. Maria, em vestes cinzentas, acolheu o filho como fizera em Belém, suas lágrimas misturando-se às feridas em seu rosto. Os discípulos, dispersos pelo medo, estavam ausentes, exceto João, que permanecia próximo, os olhos turvos de dor. A cruz estava vazia, mas a memória do sacrifício permanecia gravada no vento. O túmulo guardado e o selo. A entrada do túmulo foi selada com uma grande pedra redonda, empurrada por mãos romanas, sob o comando dos sacerdotes do templo. 2 guardas, vestidos com túnicas vermelhas e capacetes de ferro, assumiram suas posições diante dele. Um selo de cera com o brasão romano foi pressionado sobre a pedra, uma tentativa da autoridade de conter o divino. Dentro, o corpo envolto de Jesus repousava na quietude, cercado por sombras e silêncio. Lá fora, a noite se estendia sobre a terra como o próprio luto. Os sacerdotes, cobertos por vestes luxuosas brancas e douradas, voltaram aos seus palácios, confiantes de que a memória do Nazareno se apagaria, mas o céu prendia a respiração e a terra aguardava. A ressurreição ao amanhecer. Ao raiar do dia, o ar estava fresco, o céu tingido de dourado. Maria Madalena, vestida com túnica simples, o cabelo trançado com poeira e esperança, aproximou-se do túmulo com especiarias nas mãos e tristeza no coração. Ela encontrou a pedra removida. Dentro, os lençóis estavam dobrados, e onde seu corpo estivera, 2 seres radiantes em branco reluzente estavam sentados, os rostos serenos e as vozes como melodia. "Por que procuras entre os mortos aquele que vive?" perguntou um deles. Maria virou-se confusa e viu uma figura no jardim, vestida de luz, gentil e familiar. "Rabone!" ela exclamou, caindo de joelhos ao reconhecer o Senhor ressuscitado. Jesus, com marcas de cravos ainda nas mãos, mas banhado em glória divina, sorriu com ternura. "Vai e diz a meus irmãos", disse ele. Uma nova alvorada havia chegado, não apenas para o mundo, mas para a eternidade. A ascensão à glória. No Monte das Oliveiras, sob um céu de nuvens suaves e raios dourados, Jesus permanecia entre seus discípulos. Vestido de branco radiante, suas feridas já não sangravam, mas estavam glorificadas. Sua barba estava aparada, seus olhos límpidos e eternos. Ao redor dele estavam os 11, com roupas gastas pelas viagens, os corações ardendo de esperança. "Ide por todo o mundo e fazei discípulos", ordenou ele, sua voz ao mesmo tempo terna e poderosa. Ao levantar as mãos em bênção, uma nuvem o envolveu e ele subiu aos céus. Os discípulos, com os rostos erguidos, túnicas ondulando ao vento, observavam em reverente admiração enquanto o Salvador desaparecia de vista.
2 homens de branco apareceram ao lado deles e disseram: Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. As palavras dos anjos ressoaram como promessa viva no coração dos discípulos. Ainda sob o brilho suave da manhã, eles permaneceram em silêncio por instantes, absorvendo a grandiosidade do momento. Então, lentamente, desceram do monte, com os olhos ainda marejados e os passos firmes, renovados pela missão que lhes havia sido confiada. No coração de cada um, pulsava a certeza de que a morte fora vencida, que o amor havia triunfado e que a história da humanidade jamais seria a mesma. A ascensão não foi um adeus, mas o início de uma nova era, a era do Espírito, da fé corajosa e do Evangelho que cruzaria fronteiras e transformaria corações. E assim, com os céus como testemunha e a promessa viva em seus espíritos, os discípulos partiram, prontos para incendiar o mundo com a luz da verdade, guiados pelo eco eterno das palavras do Mestre. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.